Sob neve rala e luz amarelada de lampiões, um hospital de campanha brasileiro respira como um animal ferido, cercado por caminhões enlameados e macas empilhadas lado a lado. Dentro das barracas, o cheiro espesso de éter, sangue e couro molhado se mistura aos gemidos em português e alemão, confundindo fronteiras que, horas antes, pareciam intransponíveis no mapa da guerra. Lá fora, o eco distante da artilharia ainda vibra nas costelas dos pracinhas, mas ali dentro, o som que define a noite é o do bisturi raspando nas bandejas metálicas e das botas correndo pelo chão de tábuas encharcadas. Oficiais aliados trazem às pressas um grupo de prisioneiros alemães esfacelados pelo combate, olhos arregalados, fardas rasgadas, e esperam encontrar ódio, descaso, vingança silenciosa. Em vez disso, encontram médicos brasileiros encarando um dilema que nenhum manual ensina: salvar primeiro os seus ou estender a mesma chance de vida a quem, horas antes, mirava o gatilho contra eles. Nesta reconstituição baseada em práticas reais da FEB, você vai ver como, naquela noite, a decisão desses médicos mudou o destino de dezenas de inimigos e também a memória do Brasil na guerra. Se histórias assim importam para você, inscreva-se agora e fique até o fim para descobrir o preço e o alcance dessa escolha. Ao longo da campanha da FEB na Itália, entre estradas lamacentas, vilas destruídas e campos cobertos de neblina, o Serviço de Saúde brasileiro se torna um palco silencioso de decisões que não aparecem nos mapas de vitória, mas definem quem volta para casa e quem fica pelo caminho. Nesta noite condensada a partir de práticas e relatos reais da FEB, você vai acompanhar 3 eixos fundamentais dessa história: a ética dos médicos brasileiros testada no limite, a tensão entre o ódio natural da guerra e a escolha consciente de tratar o inimigo como paciente, e o impacto desse tipo de decisão na forma como o Brasil passa a ser visto por aliados e adversários. Ainda hoje, em conflitos pelo mundo, profissionais de saúde lidam com o mesmo dilema que enfrentou aquele grupo de médicos da FEB. Até onde vai a obrigação de salvar vidas quando a farda do outro lado carrega o símbolo que matou seus amigos? Se essa história tocar você até o final, aí sim comenta sua cidade e país para mostrar de onde essa memória da FEB ainda encontra eco. No inverno de 1944, a frente italiana aperta a FEB como um punho fechado, com frio cortante, lama funda e vilas reduzidas a ruínas fumegantes. Em uma estrada secundária esburacada, caminhões brasileiros retornam de uma ofensiva recente, trazendo feridos e o cansaço típico de quem passa o dia contando explosões em vez de horas. O hospital de campanha da FEB, montado em barracas alinhadas ao lado da estrada, trabalha no limite desde o amanhecer, com macas ocupadas e instrumentos rodando quase sem pausa. Ali dentro, o tempo não segue o relógio, segue o intervalo entre um grito de dor e o próximo chamado por socorro. É nesse cenário que a história daquela noite começa realmente a tomar forma. Na barraca cirúrgica principal, a luz amarelada dos lampiões revela rostos marcados por noites seguidas sem descanso, suados apesar do frio que invade por frestas de lona. O capitão médico brasileiro, responsável pela equipe, revisa mentalmente o que ainda tem à mão. Sangue para transfusão, sulfa, morfina, gases, tudo contado, tudo perto do fim. Ele já conhece o roteiro de outras noites iguais. Comboios chegam, feridos são triados, prioridades são definidas em segundos e cada decisão pesa como se fosse julgada por famílias inteiras do outro lado do oceano. O barulho constante de botas, bandejas metálicas e respiração pesada cria um fundo sonoro que não desaparece nunca. Ali, ninguém espera surpresa, só mais do mesmo sofrimento conhecido. Do lado externo, um sargento de saúde anota informações num quadro rústico, ajustando horários estimados de chegada e quantidade de feridos previstos. A última mensagem recebida pelo rádio fala de combate intenso numa região de colinas, com avanço brasileiro apoiado por artilharia aliada, e de perdas consideráveis em ambos os lados. Isso significa mais trabalho, mais macas ocupadas, mais decisões difíceis sobre quem vai primeiro para a mesa de operação.
Os homens que circulam pela área do hospital já aprenderam a ler o rosto dos mensageiros que chegam do fronte, antes mesmo de ouvirem uma palavra. Quando o semblante vem carregado demais, eles sabem que a noite não vai terminar em silêncio, e sim em exaustão. Entre os auxiliares, um cabo enfermeiro baiano ajuda a preparar a área de triagem, ajustando cobertores, checando talas, alinhando frascos e seringas com gestos repetidos. O frio italiano ainda surpreende o corpo acostumado ao clima quente de casa, e ele sente a pele do rosto arder enquanto fala com os companheiros, soltando um humor rápido para quebrar a tensão. No bolso interno da túnica, a foto dobrada da família funciona como âncora em meio ao caos, lembrando que por trás de cada soldado ferido existe uma história parecida com a sua. Ele aprendeu a não perguntar demais, mas não desaprendeu a enxergar gente por baixo de cada farda. Naquela noite, essa forma de olhar vai ser testada de um jeito que ele nunca imaginou. Por volta das 9h20 da noite, o primeiro comboio brasileiro surge, faróis rasgando a neblina que se acumula perto do chão. Caminhões param em fila, motores seguem roncando baixo, e as lonas traseiras se abrem como cortinas, revelando a cena repetida de corpos exaustos, sangrando, alguns calados, outros gemendo sem força para disfarçar. A equipe se move quase no automático. Macas são erguidas, nomes são perguntados, ferimentos são descritos com poucas palavras, e todos são encaminhados para triagem conforme o estado. O ar dentro da barraca esquenta rápido com a combinação de luz, suor e ansiedade, apesar do vento gelado lá fora. Por alguns minutos tudo acontece em ritmo conhecido, duro, mas familiar. É nesse intervalo, com a barraca cheia de brasileiros feridos e a equipe já funcionando no limite, que chega um mensageiro vindo do posto de comando mais próximo. Ele não traz um ferido, traz uma folha dobrada e a urgência estampada no jeito de entrar, sem olhar muito ao redor. Entrega o recado ao capitão médico, que interrompe por um instante a revisão de um prontuário manchado de sangue seco. A mensagem é direta. Unidades aliadas interceptaram um grupo numeroso de soldados alemães gravemente feridos em área próxima, e parte deles será enviada para o hospital brasileiro por questões de proximidade e capacidade. Em poucas linhas, o papel muda completamente o tipo de peso que aquela noite carrega. A notícia corre rápido entre as barracas, atravessando de boca em boca o espaço curto entre a área de triagem, o posto de enfermagem e a pequena cozinha improvisada. Alguns reagem com surpresa sincera, como se a possibilidade de tratar inimigos ali fosse algo distante, teórico, que não sairia dos livros e instruções. Outros deixam escapar frases secas, misturando raiva, ironia e cansaço, falando de companheiros mortos nas encostas italianas por balas que saíram daquelas mesmas fardas. Um ou outro tenta minimizar, lembrando que o serviço de saúde sempre foi orientado a atender feridos, não bandeiras. Mas no fundo, todos percebem que não se trata apenas de técnica, e sim de lidar com o inimigo em sua forma mais vulnerável. O capitão médico guarda o papel dobrado no bolso da túnica e volta à sala de operações, onde um pracinha brasileiro ainda está sob efeito de anestesia, sendo preparado para a sutura. Enquanto orienta o auxiliar e confere o curativo, a mente volta involuntariamente ao conteúdo da mensagem. Ele lembra das aulas, dos regulamentos, das convenções, de tudo o que aprendeu sobre dever médico em tempo de guerra, inclusive em relação a prisioneiros. Lembra também das histórias de famílias destruídas pela guerra que está tentando conter ali, uma cirurgia por vez. A decisão parece clara no papel, mas na prática a balança envolve mais do que livros e códigos. O cabo enfermeiro baiano escuta o resumo da ordem enquanto termina de ajustar o soro de um colega ferido na perna por estilhaços. Ele sente um nó no estômago, que não vem da fome nem do frio, mas da lembrança dos amigos que ficaram pelo caminho. Ao mesmo tempo, observa o rapaz brasileiro que atende e pensa em como aquele corpo poderia estar, em outra circunstância, do lado inverso da história. Para tentar aliviar, comenta em voz baixa com o paciente acordado, dizendo que logo vão importar freguês alemão para o hospital, arrancando meio sorriso incrédulo.
O humor serve só para cortar a tensão por alguns segundos, porque logo depois o silêncio volta mais pesado. Pouco antes das 10 da noite, novos motores se aproximam, desta vez com um tom diferente no ar, perceptível até para quem não sabe exatamente o que está chegando. Os caminhões freiam perto da entrada, guardas aliados assumem posição ao lado das carrocerias e a lona se abre mostrando corpos deitados em fileiras, cobertos por mantas escuras. O detalhe que salta aos olhos não são as botas sujas nem os curativos improvisados, mas os pedaços de farda que ainda exibem, mesmo rasgados, símbolos do exército que até ontem atirava contra os brasileiros. A primeira maca desce com um alemão pálido, olhos semicerrados, respiração curta, um fio de sangue escorrendo pelo queixo. Os brasileiros ao redor olham por um segundo a mais do que olhariam para qualquer outro paciente. Na entrada da barraca, o capitão médico observa a cena enquanto consulta, com um movimento automático, o quadro de prioridades pendurado ao lado da porta. Ali estão listados, em giz, os nomes ou números de matrícula dos brasileiros mais graves, ocupando quase todas as linhas disponíveis. Ele sente o peso do frio, do cansaço e agora dessa nova camada de responsabilidade, tudo empilhado sobre os ombros ao mesmo tempo. O alemão na maca espera, inconsciente, sem ter ideia dessa disputa muda acontecendo ao redor. A pergunta que se forma, silenciosa, não cabe em regulamento nem em discurso. Na próxima cirurgia, de que lado dessa guerra a mão do médico brasileiro vai pousar primeiro? O silêncio que se forma depois da pergunta não dura muito, porque o hospital não pode parar. O capitão médico respira fundo, olha de novo para o quadro de prioridades e dá a primeira ordem objetiva da noite: manter o critério de triagem pela gravidade, independente de farda. A frase é simples, mas cai pesada sobre todos que escutam, como se mudasse a geografia invisível daquele lugar. Ele orienta o sargento de saúde a separar as macas novas conforme o estado clínico, sem criar filas diferentes para nossos e deles. A partir desse momento, o que antes era apenas teoria ensinada em instruções, passa a ser prática concreta, sob olhar desconfiado de muita gente. Na área de triagem, o cabo enfermeiro baiano assume uma das posições de frente, encarando agora brasileiros e alemães quase na mesma distância. Ele mede pulsos, verifica respirações, confere hemorragias e repete para si mesmo que é tempo de olhar feridas, não bandeiras. Quando um soldado alemão tenta dizer algo em voz baixa, ele não entende as palavras, mas reconhece o tom típico de quem pergunta se ainda tem chance. Em vez de resposta longa, o cabo solta um "calma, homem" em português, apertando o curativo com firmeza e chamando ajuda para remover o prisioneiro para dentro. O gesto é pequeno, mas marca o ponto em que a linha entre inimigo e paciente começa a ficar menos nítida. Dentro da barraca, o capitão organiza rapidamente duas frentes de trabalho, como se abrisse um mapa tático sobre a mesa. Em uma ponta, deixa o foco nos brasileiros com risco iminente de morte, que precisam de cirurgia imediata para não se perderem em minutos. Na outra, determina que os alemães graves, mas ainda estabilizáveis, sejam preparados para entrar na sequência, ocupando cada intervalo que surgir entre uma operação e outra. Ele distribui funções: quem intuba, quem prepara a medicação, quem anota dados básicos em cartões simples presos às macas. A palavra de ordem é aproveitar cada minuto e cada par de mãos, sem deixar ninguém sangrar à toa. Nem todo mundo aceita a decisão em silêncio. Perto da porta, um pracinha ferido, com bandagem envolvendo o ombro, observa a movimentação e comenta com ironia amarga que "aqui até alemão ganha cama quente agora". A frase não é gritada, mas chega aos ouvidos de quem precisa ouvir, cortando o ar como estilhaço. O cabo enfermeiro sente o impacto, pensa em responder, mas segura, porque o tempo está curto demais para discussão longa. O próprio capitão, ao passar, apenas toca rápido no ombro do soldado e avisa que, se o hospital começar a escolher por ódio, a guerra já terá vencido por dentro. Ninguém responde, mas o recado fica pendurado no ambiente. O primeiro grande caso da noite aparece quando uma maca alemã entra direto com indicação clara de cirurgia urgente.
Trata-se de um soldado jovem, com estilhaços no abdômen e sinais evidentes de hemorragia interna, pele fria, respiração curta, olhar perdido entre dor e confusão. Pela lógica fria da triagem, se não for operado rápido, não dura até o amanhecer, mesmo com todo o improviso possível. O capitão olha o quadro, vê que o próximo brasileiro da fila aguenta algum tempo com suporte e decide levar o prisioneiro à mesa antes. Ele não anuncia isso em tom solene, apenas manda preparar o campo operatório, como faria com qualquer outro paciente em situação semelhante. Enquanto a anestesia é aplicada, um silêncio estranho se instala por alguns segundos ao redor da mesa de cirurgia. A equipe observa aquele corpo de inimigo armado horas antes, agora entregue completamente à confiança de mãos brasileiras. O cabo enfermeiro ajusta o soro e tenta manter a mente focada nos números. Pressão, frequência, tempo de infusão, sem se perder na ideia de quem aquele homem era na linha de frente. O capitão inicia o corte com o mesmo cuidado técnico que usou no pracinha anterior, olhos presos na ferida, não na origem do uniforme. A descrição é seca entre eles, com termos clínicos curtos, usados para manter a cabeça de todos na tarefa certa. Do lado de fora, os caminhões continuam trazendo feridos, mas a dinâmica interna começa a se ajustar ao novo cenário. Enfermeiros criam uma espécie de mapa mental das macas, sabendo onde estão os brasileiros mais instáveis e quais prisioneiros já foram estabilizados e aguardam procedimento. A todo instante, alguém entra para perguntar se há leito disponível, se podem trazer mais 2 ou 3 da área externa antes que a temperatura caia ainda mais. O capitão responde com gestos rápidos, apontando espaços, pedindo para reorganizar corpos, abrindo o corredor onde antes havia só improviso. O hospital brasileiro, naquele instante, funciona como um pequeno sistema de equilíbrio entre dever militar e dever humano. No meio da madrugada, o que era ordem escrita começa a se transformar em rotina concreta. Já há alemães com curativos trocados, febre controlada, respiração mais estável, dividindo espaço e ar com brasileiros que os observam de canto de olho. Alguns prisioneiros acordados demonstram surpresa ao perceberem que continuam vivos, deitados sob lona marcada com cruzes vermelhas, cercados por vozes estrangeiras que não combinam com a imagem de inimigo implacável. Um deles tenta, com gestos, agradecer ao cabo enfermeiro que ajusta seu soro, tocando a própria testa e fazendo leve aceno com a mão livre. O baiano responde com um "fica quieto aí, homem", sem entender uma palavra de alemão, mas entendendo perfeitamente o medo. O caso mais simbólico da noite acontece algumas horas depois, quando o soldado alemão operado no abdômen começa a reagir à cirurgia. Ele desperta confuso, encara o teto da barraca e tenta se mover, imediatamente contido por uma onda de dor que atravessa o corpo como se fosse outro tiro. Ao virar o rosto, vê o cabo enfermeiro ao lado, checando o soro, conferindo o curativo, anotando dados num cartão. Demora alguns segundos para o prisioneiro perceber a bandeira costurada discretamente no uniforme do brasileiro, juntando peças do que aconteceu. A respiração acelera, não por dor, mas pela estranheza de descobrir que quem o segurou à beira da morte vestia a farda que ele aprendeu a atacar. O capitão médico se aproxima, checa os sinais vitais e faz perguntas simples que acabam virando quase mímicas por causa da barreira da língua. Ele toca no curativo, mostra a própria barriga, indica com gestos que abriram, limparam, fecharam, tentando passar segurança sem precisar de palavras. O alemão segue cada movimento com olhos arregalados, como se quisesse decorar o rosto de quem atravessou a fronteira invisível entre inimigo e salvador. Do outro lado do corredor, um pracinha observa a cena e, mesmo sem gostar do que vê, não consegue negar que aquele homem estaria morto se tivesse ficado largado numa encosta qualquer. A contradição entra no ambiente e se espalha como cheiro forte. A essa altura, a notícia já corre pelos cantos do hospital. Há prisioneiros alemães que só estão respirando porque médicos e enfermeiros brasileiros decidiram tratá-los como qualquer outro ferido grave. Uns contam o fato com orgulho silencioso,
enxergando nisso uma prova de que a febre não se dobra ao ódio como regra de conduta. Outros comentam com desconforto, lembrando de companheiros nunca encontrados depois de patrulhas em vales gelados. O próprio cabo enfermeiro, ao passar novamente pelo leito do alemão operado, nota que o olhar mudou. Agora é menos de medo e mais de reconhecimento. Pela primeira vez naquela noite, o prisioneiro parece entender que deve a vida diretamente a um hospital que ele jamais imaginou chamar de brasileiro. Naquela madrugada gelada, enquanto um soldado alemão entendia que respirava graças às mãos brasileiras, o capitão médico recebia uma nova mensagem do comando, avisando que os estoques de sangue, anestésico e curativos estavam no limite. Se o fluxo de feridos continuasse naquele ritmo por mais algumas horas, ele teria de fazer oficialmente a escolha que vinha tentando adiar desde o início da noite. Decidir quem teria acesso à próxima cirurgia e quem seria deixado para trás, brasileiro ou alemão, sob o mesmo teto de lona. A mensagem do comando cai como um peso extra sobre uma noite que já parecia cheia demais. O capitão médico reúne rapidamente os principais da equipe em um canto da barraca, ao lado do quadro de prioridades, e explica a situação em termos simples. Sangue quase no fim, morfina contando frascos, material de sutura perto do limite. Ele não fala em escolher quem vive e quem morre, mas todos entendem que é disso que se trata. A partir dali, qualquer decisão deixaria marcas mais profundas do que cicatrizes de bisturi. Para tentar manter um mínimo de justiça, eles apertam ainda mais o critério técnico. Casos com chance real de sobrevivência ganham prioridade absoluta, enquanto feridos com um prognóstico quase impossível passam a receber apenas alívio de dor e conforto dentro do possível. Isso vale para todos, sem distinção. Pracinha com múltiplos ferimentos, sem chance de estabilização, entra na mesma categoria que alemão dilacerado por estilhaços em órgãos vitais. A palavra prisioneiro some das frases do capitão, substituída por paciente grave ou paciente estável. A equipe entende a mensagem. O filtro agora é a medicina, não o ressentimento. Do lado das macas, essa nova realidade se traduz em gestos curtos e olhares longos. Um soldado brasileiro, muito jovem, observa deitado enquanto um alemão ao lado recebe transfusão e antibiótico, compartilhando o mesmo ar frio sob a lona. Ele aperta os dentes por alguns segundos, como se quisesse protestar, mas engole as palavras ao ver o cabo enfermeiro correndo de um para outro sem escolher onde gastar mais cuidado. Naquele corredor estreito de madeira, fica visível que, ao menos ali dentro, a guerra não segue exatamente o manual que muitos esperavam. O incômodo existe, mas convive com a constatação de que, se estivesse na maca errada, gostaria de receber o mesmo esforço. No meio da madrugada, um novo brasileiro é trazido em estado grave, vindo direto da linha de frente, inconsciente, respiração arrastada, sinais vitais despencando. Quase ao mesmo tempo, 2 prisioneiros alemães que haviam sido estabilizados começam a apresentar piora. Febre alta, confusão, sangramento voltando pelo curativo. O quadro de prioridades fica mais apertado do que nunca, com 3 nomes disputando na prática o mesmo conjunto de recursos escassos. O capitão médico encara os cartões, os rostos, os exames rápidos, pesando em segundos o que em tempos de paz levaria horas de discussão clínica. Ao final, decide. O brasileiro entra primeiro, um dos alemães vai logo em seguida e o terceiro receberá apenas cuidados paliativos, qualquer que seja a farda. Enquanto isso, no leito dos que já passaram pela mesa de cirurgia, a percepção começa a mudar. O soldado alemão que havia despertado horas antes, agora consegue falar algumas palavras soltas, misturando um inglês quebrado com agradecimentos em voz rouca. Ele aponta para o próprio curativo, depois para o cabo enfermeiro, tentando deixar claro que entendeu perfeitamente quem o tirou da beira da morte. O baiano, sem muita cerimônia, responde apenas com um aceno de cabeça e a frase "foi o serviço, homem", como se quisesse manter uma camada de distância entre o dever e qualquer laço pessoal. Ainda assim, a cena não passa despercebida pelos demais leitos. Com o passar das horas,
Pequenas situações assim vão se acumulando e criando um novo tipo de memória dentro da barraca. Um alemão segura o terço que um soldado brasileiro deixou sobre a mesa por engano e o devolve com cuidado, como se segurasse algo sagrado demais para ser tratado com descuido. Outro, ao perceber que o vizinho de maca brasileiro está com frio, puxa um pouco o próprio cobertor para o lado de lá, num gesto mínimo que nenhum relatório militar jamais vai registrar. Cada uma dessas atitudes não apaga o que aconteceu nas trincheiras e nas vilas em ruínas, mas desenha uma camada a mais na complexa relação entre inimigos em guerra. Perto do amanhecer, o movimento de entrada de feridos começa a diminuir, não porque o perigo tenha passado, mas porque o que podia chegar vivo já chegou. A equipe está exausta, olhos vermelhos, vozes roucas, mãos trêmulas pelo cansaço e pelo frio que insiste em voltar sempre que a adrenalina cai. O capitão médico faz uma última ronda, conferindo quadro a quadro, leito a leito, anotando mentalmente quem cruzou a madrugada na direção da vida e quem não resistiu, apesar de todos os esforços. Na contagem final há brasileiros salvos, brasileiros perdidos, alemães salvos e alemães perdidos, todos misturados nas páginas de um caderno de registro manchado. A guerra, ali, mostrou que não aceita finais simples. Quando o sol finalmente começa a insistir por trás das montanhas, invadindo as frestas da lona com uma luz pálida, os prisioneiros alemães que sobreviveram entendem o tamanho do que aconteceu. Alguns veem ainda sob efeito de remédios a bandeira brasileira em pequenos detalhes de uniforme e percebem que aquele símbolo não representa apenas o inimigo que lhes tomou terreno. Representa também os profissionais que mantiveram seus corações batendo durante a noite mais difícil desde que chegaram à frente italiana. Para muitos deles, a primeira lembrança do Brasil deixará de ser apenas a mira oposta no campo de batalha, passando a incluir a imagem de um hospital de campanha improvável. Do lado brasileiro, os relatos daquela madrugada não viram manchete, não ganham medalha específica, não aparecem nos mapas das grandes vitórias. Ficam guardados em conversas de quartel, em memórias de veteranos, em documentos técnicos sobre o serviço de saúde que poucos leem fora do meio militar. Mas para quem viveu aquilo de dentro da barraca, essa noite passa a definir um tipo diferente de orgulho. O de ter enfrentado o inimigo na montanha e, horas depois, ter segurado a vida dele nas próprias mãos sem virar as costas. A história que você está ouvindo agora junta muitos desses fragmentos em uma única reconstituição, para que essa parte silenciosa da FEB não se perca. Numa madrugada gelada de 1944, em plena frente italiana, médicos e enfermeiros brasileiros provaram que a guerra também se decide longe das trincheiras, sob luz de lampião e cheiro de éter, escolhendo salvar vidas que vestiam a mesma farda que havia tirado tantos companheiros. Ao tratar prisioneiros alemães com o mesmo rigor técnico e a mesma urgência dedicada aos próprios pracinhas, eles protegeram não só corpos, mas a própria consciência, mostrando que a FEB podia ser implacável no combate e, ao mesmo tempo, inegociável na humanidade. O legado daquela noite não aparece em mapas de ofensivas, mas permanece em cada relato que lembra o Brasil como o país que socorreu até o inimigo caído. Se essa história chegou até você, comenta sua cidade e país, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe para que a memória da FEB e dos pracinhas não seja esquecida.